dizia que você queria ser ou astronauta, ou jogador, ou músico. E aí você falou, bom, músico, né? Basta dizer que jogador de futebol também não rolou por um simples fato. Eu sou uma negação. E aí eu sempre joguei no gol. Porque aquela coisa que você num controle de bola é péssimo. Enfim, aí eu me especializei em jogar no gol, o que era uma coisa legal, porque no gol ninguém quer jogar, sim, e aí sim. você fala, não, vou aprender isso aqui, vou me dedicar aqui e tal. Então, era ótimo, porque quando você vai escolher os times, dois jogadores vão escolher o time, de um monte de gente, vão escolher quem vai... Primeiro a ser escolhido era sempre o goleiro, que joga no gol mesmo, porque é uma possibilidade de fechar atrás, de ter alguém especialista na posição. Então né? você estava sempre dentro. Então eu jogava sempre, era uma maneira de estar sempre jogando, né? E aí música foi essa coisa que sempre me transportou para um outro lugar. Então, a gente estava falando sobre isso, sobre o disco, né? Sobre compor nessa época da pandemia e tal. Eu passei sempre muito tempo viajando, tocando qualquer instrumento que eu gosto de pegar, ficar dedilhando, ficar fazendo, e é uma coisa que me dá um prazer imenso, assim, e me leva sempre para um outro lugar. E eu sempre tive esse prazer enorme de ouvir músicas, né? O primeiro disquinho que eu ganhei foi o Help dos Beatles, um compacto simples, né? Esse e a Miriam Makeba, Pata Pata, é bárbaro essa música. Quem está ligado com a gente pode procurar isso, que é uma cantora fantástica. E aí, a partir daí, eu acompanho, eu tenho na minha memória muito clara, assim, fresca, assim, os festivais da Record de música. Porque na minha casa, as pessoas acompanhavam o festival de música e super torciam, né? Era que nem Copa do Mundo. Era uma coisa assim que as pessoas comentavam as músicas e tal. E aquilo, eu fiquei maravilhado com aquele lance. Puxa, o Paulinho da Viola cantando aquela música, Sinal Fechado, uma música moderna, diferente, estranha, que era uma conversa de duas pessoas que fecha o farol e as pessoas conversam. Pô, quer dizer que você dá para fazer uma música que é uma conversa entre duas pessoas no sinal fechado. Que coisa louca, tal. Foram abrindo as pessoas comentando isso. Olha, você viu aquela música? Então, eu meio que cresci com essa coisa bacana. Isso me marcou muito, assim, né? A história das canções, das músicas e tal. Você não cantava até o momento? Não, era uma coisa assim, era só que eu curtia e tal, né? Eu ficava assim, tipo... né? Depois disso... Pra se acompanhar, assim. E de ouvir muito música em casa e tal, né? De gostar. Eu tinha as 14 Mais da Juventude, um disco, e com aquela turma, os Clevers, sei lá, a turma do... Depois, no fim, eu acabei cantando com o The Originals. Ô, louco. Hoje eles estão aí. Que é uma junção do Renato e seus Blue Caps, aquelas bandas mais... a primeira leva de bandas, né, do rock brasileiro e tal. Eu gravei Jovem Guarda, eu gravei né? aquela música. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Eu gravei essa música com eles, um barato. Então foi assim. Sim. Os seus amigos ali do bairro ou da escola compartilhavam com você essa paixão por música? Sim, a gente curtia. Nessa época a gente fingia que tocava, batia nas almofadas, né? Pulava e qualquer coisa eles pegavam e fazia aquela... brincava de banda, entendeu? Os amigos eram a banda, um era o baterista, o outro era o guitarrista. Guitar, né? Seu primeiro show de verdade foi tocando flauta com essa banda? A primeira apresentação foi tocando flauta, que eu tava junto com essa banda bacana, o Arembep. É muito legal. E aí, como foi até você desenvolver essa ideia de começar uma banda sua? Chegaram até você ou você que teve a ideia? Como é que foi? Então, a gente, na verdade, eu tocava violão e compunha, né? Você já compunha, então? Então, eu compunha e tal, fazia as primeiras musiquinhas, as primeiras ideias e tal, né? Eu comecei no piano, fazendo aquelas coisas e brincando, e eu achava que estava compondo, porque eu sabia tocar as coisas, que eu ficava inventando coisas para tocar,
né? Então, aquelas mesmas coisas, eu tinha um repertóriozinho que eu sabia, as coisas que eu tinha inventado. Aquilo eu acabei levando para o violão, e do violão eu acabei descobrindo os acordes, aprendendo um pouco mais e tal. E aí tocava junto, né? E foi na escola, então, depois, quando eu conheci o Arnaldo, por exemplo, Arnaldo Antunes, a gente era da mesma classe. Nossa! E a gente começou a fazer umas canções juntos, de letra e música e tal, né? E tocar juntos e tal. E aí a gente começou a se aproximar de outras pessoas, outros garotos que também tocavam e tinham músicas. Também estavam fazendo música. Ah, mas como é que são as suas músicas? Então a gente foi começando a se aproximar, uns tocavam para os outros as músicas que faziam e tudo mais, né? Até que chegou um momento em que a gente teve uma chance de se fazer uma apresentação num espaço na Biblioteca Mário de Andrade, lá no centro, ao meio-dia, não lembro direito. Mas era assim, fomos fazer uma apresentação aqui da galera. Aí eu convidei todos os músicos da escola e os que conheciam e tal, e fizemos uma grande apresentação, cada um tocou o que sabia tocar, ou ensaiou e tal. E nós ensaiamos... esse grupo que costumava se encontrar com músicas próprias, a gente ensaiou umas músicas próprias que a gente tinha só entre a gente, mas brincando. E a gente inventou um nome, o Titãs do Iê-Iê, porque a gente queria fazer uma espécie de uns galãs de terninho, então cada um pegou um terno emprestado para fazer uma coisa meio... Tava na época do Iê-Iê, né? E era uma coisa do Iê-Iê misturado, meio com galã, não sei o que lá, e fizemos uma brincadeira. Era um momento só no meio desse show que tocava músicas sérias, que a galera tocava o que sabia tocar. Quase e tal. os Beatles aí. Hein? Quase os Beatles aí, de terno. No dia seguinte, a gente falou, a gente se divertiu muito mais naquela hora que a gente estava brincando do que fazer aquelas coisas que cada um sabia. Esse momento foi o momento mais divertido. Vamos se reencontrar, vamos se encontrar e fazer novos ensaios disso. Foi assim que surgiu os Titãs, entendeu? A gente começou a tocar, fazer banda, fazer arranjos para as músicas que a gente fazia e outras coisas mais. Então tinha uma música da Madonna, da Olivia Newton-John. Caramba! Que era Physical. E que tinha uma versão que era só quero o teu physical, sem essa de espiritual, só quero o teu physical. Era uma coisa assim. Então fazia umas versões divertidas. Hoje tá estourada essa música de novo, só que na voz da Dua Lipa, é isso? É a mesma música? Ou não? Não sei. Provavelmente é. A batida é igual. Eu acho que deve ser. Deve ser. Não é por causa do TikTok também? Não. Então, pode ser também. Ou Stranger Things. Também pode ser. Sei lá. Stranger Things reviveu músicas aí antigas. Reviveu. Não, mas quando você cantou, eu identifiquei por ser muito parecida com a da Dua Lipa. E ela também cantou com o Elton John, não foi ela? Com o Elton John? Cold Heart. Foi. Colocou em alta de novo essa música aí. Então estão fazendo isso com as são versões. Grandes sucessos, né? Grandes sucessos. Do passado. Nossa, você falou da Olivia Newton-John. Eu vi hoje um vídeo dela e o John Travolta revivendo a dança do Grease. Eu vi hoje, apareceu na minha timeline hoje isso. Mostra o vídeo em paralelo. Assim, aquele clássico que eles vão assim, né? Tal. Muito clássico isso. Nossa, muito legal. É um clássico mesmo. E